né, infecção congênita, então um tema bacana de cair, que cobrariam dessa maneira, do jeito que o pessoal abordou ali. Então, é até bom para vocês também terem uma oportunidade de ver, porque a gente tem bastante perguntas, né, na plataforma e na mentoria, vão ser perguntas que não foram cobradas no Revalidas, né, que são criadas, então são direcionadas e pode ter chance de cair no Revalida. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Tá dando de ver? Sim. Uhum. A gente só vai mandar aqui o link para o pessoal participar. Isso. Fechou. Para quem ainda não participou de nenhuma live nossa, a gente faz uma live mais participativa. Então, no caso hoje a Gabi que vai falar sobre um tema de pediatria, a gente coloca um caso clínico. Nesse caso clínico, ela vai apresentando o caso clínico, depois ela vai colocando as questões do caso clínico, vão esperando vocês responderem, e depois ela passa e vai dando uma olhada em todas as respostas de vocês. Lembrando que nesse ambiente aqui é um ambiente anônimo, então não vai estar seu nome, não vai estar nada. Pode responder como se estivesse no Revalida mesmo. Imagina que hoje é o dia à tarde da prova do Revalida, aquele domingo à tarde, e é uma surpresa para todo mundo. Chegou a hora e essa é a primeira questão de vocês. Então, como vocês sairiam? Vamos ver como vocês vão se sair frente a esse caso clínico. Então, imagine um cenário assim. Aí é só clicar nesse link aqui que a gente mandou, e no link vocês vão ver que a Gabi vai colocar a pergunta e vão abrir para vocês escreverem. Pode colocar a resposta que vocês acharem que é correta, do jeito de vocês, e depois a gente vai mostrar a referência nossa, como que a gente pensou essa resposta. Isso aí. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vamos começar, pessoal. Todo mundo já tá ali? Conseguiu entrar no link, todo mundo? Tem um participante aí no link. Vamos entrar todo mundo, pessoal. Vamos fazer como se fosse a prova mesmo. Todo mundo aqui está na reta final. Vamos tentar participar ao máximo, porque se não tiver ninguém participando, nem faz sentido fazer a live também. Que a ideia é justamente a live para fomentar, para ver as respostas de vocês. E lembrando que o nome de vocês, né, não vai aparecer na resposta, então não precisa ficar com vergonha nem nada. A gente não vai saber quem que tá colocando, tá? Sim, isso. Ali para a Gabi não atualizou ainda, mas para a gente aqui já tem 10 pessoas aí que já está dentro da plataforma 11. É isso aí, pessoal. Vamos imaginar que hoje é o dia da prova. Vamos ver como vocês sairiam. Como vocês vão sair. Aí, 12. Então, vamos lá. Vamos começar. Peraí, doutora, que só entrou um pessoal agora. Vou Entrou? me enviar o link aqui de Ah, novo. Isso. Para quem ainda não entrou no link ou ainda não participou da nossa live, vai aparecer para vocês. Ixi, agora que tá entrando um monte de gente, doutor. Peraí. vamos esperar mais um pouquinho. Eu acho que pode ter uma variação de horário. Vou mandar o link novamente. Para todo mundo. Agora o pessoal que entrou, mais 10 pessoas aqui. A doutora vai apresentar um caso clínico. Vocês clicam nesse link aqui do chat, vão abrir para vocês cada uma das perguntas do caso clínico. E aí, no caso, vocês vão respondendo aí no computador de vocês. Não vai aparecer nome, nada. É como se você estivesse o primeiro dia lá no INEP, o domingo à tarde. Responde uma de cada vez, a doutora vai fazendo ali, vai orientando vocês, e no final ela vai mostrando as respostas, como que seria a resposta de vocês, comparado com referência, e aí ela vai dando dicas. O que vocês poderiam mudar, por que vocês tomaram esse raciocínio, coisas pontuais que devem ter atenção na hora do enunciado. Então, seria muito importante vocês
participarem, até para, se tiver algum erro na cabeça de vocês, a hora de errar é agora. Porque se vocês não mostrarem que errou agora, esse erro vocês vão levar para a prova. Então tá muito perto, a gente tem menos de um mês aí para a prova. E vamos participar, todo mundo. Isso mesmo. Vou me apresentar de novo, que chegou algumas pessoas, né? Sou a Gabriela, tá, pessoal? Eu revalidei o ano passado, no 2022/2, e vou abordar com vocês pediatria, tanto hoje na live quanto na mentoria, quem adquirir, tá bom? Lembrando que a questão que a gente pegou hoje é uma questão exclusiva que a gente elaborou, que não tem, né, no Revalida, de um assunto novo, que seria bacana de vocês verem como eles podem cobrar ela, né, que tem chance de cair, essa tem chance de cair. E eu amo, né, então esse assunto eu gosto também, então vamos lá. Deixa eu atualizar aqui para ver, porque o meu não sei o que está acontecendo. Tem 13 mesmo. Alguém mais quer entrar para participar? A gente está em 27 e só tem 13 pessoas no link. Lembrando que é tudo anônimo, é só para vocês orientarem a resposta de vocês mesmo. Vou mandar o link de novo aqui para o Eduardo. Tá aí, doutor. A Lara também pode entrar aí. Caiu a internet. Perdão. E agora sim, já estamos com 8 pessoas. Eu acho que agora já está o número aqui, que tem sempre um pessoal que não entra mesmo. Sim. Então, a maioria já está no link. Perfeito. Então vamos lá. Vamos começar. Recém-nascido de parto Agora não vaginal. estou compartilhando mais. Ah, perdão. Deixa eu compartilhar. Foi? Aí. Tá aparecendo? Então vamos lá. Recém-nascido de parto vaginal, tá? Então peguem essa referência do parto vaginal aqui. Prematuro, pequeno paridade gestacional, com Apgar de 7 no primeiro minuto e ao quinto minuto de 9. Apresenta icterícia, lesões cutâneas bolhosas em regiões palmo-plantares, com áreas de descamação subjacente. A gestante, ela não realizou o pré-natal e menciona não ter sido diagnosticada ou tratada com nenhuma doença durante a gestação dela. Então, pessoal, o que a gente precisa focar aqui? Nós temos um recém-nascido de parto vaginal, tá? Então, vamos colocar aqui o parto vaginal. A gente tem a parte da icterícia. Oi. É só selecionar aí que ele É, fica. Só seleciona o texto. Aí que mas fica. não tá indo o meu. Ah, Deixa não eu... tá? Não, por isso. Mas não tem problema. Não vai. Ó, não consigo selecionar. Ah, ok. Mas tudo bem. Vou repetir para vocês os pontos chaves que vocês têm que ter na prova. É muito importante vocês, quando estão lendo a questão, irem sublinhando os pontos importantes para vocês acabarem não se perdendo, às vezes, com algumas informações que no momento não tem tanta necessidade para a questão. Nesse caso, o que a gente tem que focar? A gente tem um parto vaginal, então é um ponto importante. Aí você vai sublinhar no momento da prova. A gente tem que ver que pequeno para a idade gestacional, prematuro, ok. O Apgar dele tá bom, tá? Tá numa numeração boa. E que tem icterícia, então você vai lá sublinhar icterícia, lesões cutâneas bolhosas, você também vai sublinhar que são alterações que está apresentando esse recém-nascido. Outra coisa importante, que essas lesões elas apresentam tanto na palma da mão quanto na planta dos pés, e que ele também tem as descamações associadas. A gestante, ela não fez pré-natal, então ela não tem tratamento para nenhuma doença, ela não tem aquele acompanhamento de consulta de rotina do pré-natal.
Então, ela não teve acompanhamento nenhum. A nossa primeira pergunta é: qual a principal hipótese diagnóstica para esse recém-nascido, tá? Então, coloque aí qual é a principal hipótese diagnóstica que vocês acham que esse recém-nascido pode ter. Vou dar um tempo para vocês, tudo bem? Vamos lá, comentem, participem para a gente poder debater. Lembrando que as respostas vão ser anônimas. Joyce, coloca a resposta na plataforma, por favor, que é esse link que a gente enviou aqui. Aí você entra na plataforma, clica na pergunta 1, e aí você coloca a sua resposta lá. Que aí a gente pode ver a resposta de todo mundo, anonimamente, e a doutora vai dando as dicas. Então vamos lá, vou abrir. Sífilis congênita, maioria abordando bem, icterícia neonatal e a possibilidade de uma condição chamada epidermólise bulhosa. Sífilis congênita, sífilis. Maioria foi para o caminho certo. Sífilis congênita. Pessoal, lembra que eles estão bem direcionados, né? Eles estão bem compactos, né? Hoje em dia eles estão colocando bastante palavras-chave, né, nas respostas. Apenas sífilis eles não iriam considerar, porque sífilis abrange muita coisa, né? Pode ser sífilis primária, secundária, congênita, né? Então, tenta sempre colocar o nome e o sobrenome que a gente fala, né? Então, sífilis congênita. Sífilis congênita, lesões palmoplantares. Aqui veja que eles estão pedindo a hipótese diagnóstica. As lesões é uma característica, sim, mas eles queriam apenas a hipótese, tá? Então, tenta colocar só a hipótese nesse momento. Icterícia neonatal seria uma síndrome, né? A icterícia neonatal seria uma síndrome, mas epidermólise bolhosa não trairia uma clínica exata como essa, né? Das lesões bolhosas, palmas das mãos, plantas dos pés, a icterícia associada. Poderia precoce? Poderia colocar sífilis congênita precoce? Poderia, né? Porque a gente sabe que a sífilis congênita ela pode ser precoce ou tardia. Precoce até os 2 anos de idade, né? E tardia depois dos 2 anos de idade. Poderia colocar sífilis congênita precoce. Eu acredito que o gabarito da questão ele seria mais aberto a essa possibilidade, Isa. Seria uma chance. Então, vejam que aqui eles estão pedindo hipótese diagnóstica. Então, quando eles pedem, tentam sempre focar na palavra-chave da pergunta, né? Então, hipótese diagnóstica é sífilis congênita. Sífilis congênita precoce? Poderia, mas seria sífilis congênita. Lembrar sempre de colocar o nome e o sobrenome, né? Não apenas sífilis. E aqui a icterícia neonatal seria uma síndrome, né? Então, abordaria muita coisa. E as características, no caso, também não tentar evitar de colocar. Tem alguma dúvida aqui na primeira, pessoal? Acredito que não, essa foi tranquila. Vamos para a segunda. Não, então fechou. Então vamos para a segunda, tá? Cite ao menos 2 outras possíveis, veja, outras possíveis alterações encontradas no exame físico. Então, vamos lá, coloquem as respostas de vocês. 2 outras possíveis alterações no exame físico. Vamos esperar um pouquinho.
Vamos ver as respostas. Lesões cutâneas bolhosas, conjuntivite. Veja que a alternativa está pedindo outras possíveis alterações, ou seja, seriam alterações que a gente não tem aqui no quadro clínico, né? Seriam alterações outras que poderiam ser associadas a esse recém-nascido. Lesões cutâneas bolhosas, o recém-nascido já está apresentando, então eles não iriam provavelmente considerar essa resposta. Conjuntivite poderia ser uma hipótese, então poderia ser uma alteração. Corioretinite, sim. Deformidade óssea, sim. Coriza nasal sifilítica, sim. Coriza mucossanguinolenta, sim. Hepatomegalia, sim. Esplenomegalia, sim. Dor ao manuseio. Secreção nasal sanguinolenta, hepatomegalia. Isso aí, o pessoal colocou bastante. Retrações respiratórias, hiperbilirrumidemia. Vejo que o recém-nascido já está com icterícia, né? Então, como a gente queria outras alterações, a hiperbilirrumidemia não valeria aqui. Lesões cutâneas, né? O recém-nascido já apresenta. Prematuro, parto vaginal, seriam fatores de risco. Lesões na região da boca. Que tipos de lesões, né? A lesão a gente abrange muita coisa, né? A gente tem que saber quais são os tipos de lesões. Osteocondrite, sim, hepatomegalia, conjuntivite, deformidade óssea, conjuntivite, dentes de Hutchinson e ossos em sabre. Esses dois são duas alterações mais tardias, né? Então a gente não encontraria no recém-nascido. Veja que aqui são duas outras possíveis alterações encontradas no exame físico para esse recém-nascido. Os dentes de Hutchinson e os ossos em sabre a gente encontra na sífilis tardia, que seriam depois dos 2 anos de idade. Então, aqui não iria contar, provavelmente não estaria no gabarito. O restante foi bem, tá? Vejam que eles estão pedindo alterações no exame físico. Algumas pessoas, né, abordaram fatores de risco, mas a gente está querendo outras alterações que a gente podia encontrar. A gente tem um paciente com sífilis congênita precoce, ou seja, ele tem menos de 2 anos. A gente pode achar hepatomegalia. A esplenomegalia, uma coisa interessante é que ela não vem isolada. Você nunca vai ver um paciente com sífilis congênita com apenas esplenomegalia. Ele sempre vai ter que ter, sim ou sim, é uma das poucas coisas que a gente pode falar na medicina que 1 mais 1 é 2, a hepatomegalia associada. A rinorreia serossanguinolenta é muito comum também de encontrar. Lembrando que essa rinorreia tem que tomar cuidado, tá? Porque ela pode contaminar, ela pode transmitir. Então tem que cuidar. A icterícia a gente tem, conjuntivite, né? A osteocondrite, a pseudoparalisia de Parrot é muito comum e pior que encontra, né? A criança ela fica com dor, a mobilização normalmente é unilateral, né? E ela ela chora muito a manipulação, né? Então pode encontrar também. Vamos ver aqui o chat. Nem dentes tem. É, recém-nascido ainda não tem. Como eu comentei, os dentes de Hudson seria mais tardio, né? Seria depois dos 2 anos de idade que a gente encontra. Doutora, se quiser colocar no referência ali para ver o que a gente considerou, né, as respostas. Ah, sim. Rinite sifilítica, né, que são as secreções, então, pessoal, seria uma das opções, que é uma das manifestações precoce. Sempre tomar cuidado, porque ela tem a transmissão, ela encontra bastante treponema nesse líquido, então tem que cuidar. Hepatomegalia seria também uma opção, esplenomegalia, dor à mobilização, né, que seria a pseudoparalisia de Parrot e a paroniquia. Então, seriam opções. Bastante gente acertou, o pessoal tá bom, hein? Estão no caminho certo. Alguém tem alguma dúvida nessa parte das alterações no exame físico? Não? Acredito que não. Doutora, Hum, só uma observação aqui, lembrando que a pergunta fala de alteração do exame físico, né? isso. E você colocou alteração de exames complementares. É, tipo, a hiperbilirrubinemia poderia ser encontrada no exame complementar. Sempre se atentar a isso, né? E outra,
coisa no exame físico desse paciente recém-nascido, né? Como alguns também citaram de sinais e sintomas tardios que agora a gente não encontraria nesse recém-nascido. Lembrar sempre disso, pessoal. A icterícia ali seria só para ver os estágios de Kramer, daí você teria uma ideia do nível de bilirrubina, né? Para indicar uma hiperbilirrubinemia, ele teria que estar ictérico no corpo inteiro. Isso, realmente, tem que estar, normalmente, né, já tá, a criança passou do joelhinho, né, tá com as palmas da mão e as plantas do pé também ictéricas, né. Vamos para o próximo. Mais alguma dúvida, pessoal, quanto ao exame físico? Acredito que depois a gente vai falar um pouco sobre isso também. Acredito que agora esteja tudo tranquilo. Vamos lá para a terceira pergunta. Quais são os dois, pessoal, dois exames complementares obrigatórios e que vai mudar a conduta terapêutica nesse quadro clínico, no caso, para essa criança? Vamos lá. São dois, tá? Exames complementares. Tem bastante respostas já, vamos ver. Radiografia de ossos longos e coleta de líquor. A radiografia de ossos longos, ela não vai mudar a nossa conduta terapêutica se ela tiver alterada. Então, ela não seria uma das obrigatórias, no caso, claro, a gente pede para essa criança, mas ela não é uma das obrigatórias que vai mudar a conduta na terapêutica desse recém-nascido, tá? Coleta de líquor, sim. Pesquisa de VDRL no líquor, radiografia de ossos longos, como eu comentei para vocês, não vai mudar a conduta terapêutica se ela estiver afetada, e hemograma. O hemograma também é um dos exames solicitados, mas ele também não vai mudar a conduta terapêutica na gente, nesse paciente, tá? E lembrando que eram dois. VDRL e avaliação do líquor. Isso mesmo, são os dois exames que vai mudar a conduta terapêutica conforme o que eles apresentam, tá? VDRL, exame de LCR, né, de líquor, hemocultura. Nesses pacientes não é obrigatório hemocultura, tá, pessoal? Radiografia de ossos longos, né, como só seria o VDRL e o líquor ou a punção licórica. VDRL, correto? Uhum. Coleta de líquor, VDRL, radiografia, não vai mudar a conduta. Teste rápido de sífilis. Pessoal, teste rápido de sífilis nessa criança não vai ser usado, tá? É o VDRL que a gente usa. Como ele foi parto vaginal, então ele tem, né, o da mãe, o passado, né? Tanto que a gente não usa IgM e IgG nessa criança para se basear, a gente usa o VDRL. Punção lobar, hemograma, raio-x de ossos, punção, bilirrubina sérica e total, cultura de pele, não, hemograma, osteocondrite. Osteocondrite seria o raio-x, né, no caso. Raio-x de ossos longos, VDRL, isso. Tomografia de crânio, radiografia, não temos a tomografia como exame de obrigatórios. Hemograma completo, VDRL, radiografia de ossos longos, punção de lombar, VDRL, exame de sífilis, teste não treponêmico, exame de líquido, VDRL e LCR. Pessoal, vamos lá. Dois exames complementares obrigatórios e que mudam a conduta terapêutica. Ou seja, quais seriam os dois exames que a gente se baseia para olhar, para falar como é que a gente vai tratar essa criança? Se a gente vai tratar com tal medicamento ou com tal e quantos dias. O que é obrigatório a gente pedir numa criança que não é adequadamente tratada seria radiografia de ossos longos. Sempre colocar radiografia de ossos longos, tá? Não só RX ou raio-x, é radiografia de ossos longos. Hemograma, glicemia, VDRL e a coleta do líquor. Mas
os que vão mudar a conduta terapêutica vai ser o VDRL, porque a gente vai ver as diluições, que é 2 vezes maior que a da mãe, e a coleta de líquor, né? O punção licórica, que a gente vai ver se tá ou não alterada. Então, essas duas seriam as respostas aqui. Deixa eu mostrar a referência para vocês. VDRL e coleta de líquido por punção lombar. Entenderam? Por quê? Se a gente tiver uma radiografia de ossos longos alterada, um hemograma alterado ou a glicemia desse paciente alterada, que também é um exame que a gente pede, não vai mudar a nossa conduta. Mas se a gente tem uma punção de líquor com uma neurosífilis, a gente vai ter que fazer penicilina cristalina para esse paciente. Se a gente fizer, se tiver o VDRL dele menor que 2 diluições, a gente vai fazer outra conduta terapêutica para esse paciente. Então, seriam esses 2 exames muito importantes e são eles que a gente vai se basear para dar a nossa conduta terapêutica, tá? Quem estava com dúvida? Joyce, pode falar. Doutora, se eu colocar só exatamente assim, VDRL e punção lombar, estaria certa a resposta? Estaria certa, porque o VDRL seria um exame que a gente utiliza. Eles iriam considerar. Tem que considerar, na verdade. E punção lombar? Punção lombar também. Ah, tá Mas certo. seria a coleta, né? Coleta de líquor sempre, né? E no Só caso, a punção em si, então, no caso, como é que seria a resposta para estar mais exata? aqui, ó. A gente tem aqui a referência, ó. Coleta de líquor por punção lombar. Porque a gente tem a punção lombar de alívio e tudo mais. O que, que a gente está querendo fazendo essa punção? A gente está querendo coletar o líquor. Coleta de líquor por punção lombar. E VDRL. Ah, tá certo. Obrigada. De nada. A gente pode fazer o VDRL ou então um PCR nesse líquor, ou até um campo escuro, dependendo do nível de contaminação, até treponema você encontra no líquor, para isso que você pega o líquor. Isso, na verdade, os 3 critérios obrigatórios que a gente vai analisar, que sim ou sim a gente vai analisar no líquor é celularidade, que a gente vai usar como número base 25 células por milímetros, né? A gente vai ver proteínas, se tiver acima de 150 a gente tem acometimento, e vamos ver a presença, né, de treponema, se tiver também é um critério. Então, esses 3 critérios são os critérios obrigatórios de a gente analisar nesse líquor. Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo bem, Pedro. Eu deixo, sem problemas. Tá bom. Vamos lá, para a próxima. Qual o tratamento preconizado se ambos os exames complementares citados acima, né, o que a gente falou antes, vieram positivo? Vamos lá, eu vou dar 2 minutos então para vocês escreverem, tá? Porque eu também não consigo saber se todo mundo colocou a resposta ou não.
Todo mundo comentou. Pedro, conseguiu escrever? Alguém ainda não colocou lá? Tá em dúvida? Então, vamos ver a resposta do pessoal. Foi. Então, vamos lá. Penicilina cristalínica EV por 10 dias. Penicilina G cristalina, 50 mg por quilo por 10, 15 dias. Penicilina cristalina, 50 mg, 12 em 12, 14 dias intra-hospitalar. Penicilina cristalina. G-benzatina. Fototerapia. E antibiótico, penicilina cristalina, penicilina mais penicilina procaína ou cristalina. Notificar, penicilina bisatina, penicilina cristalina para o RN. Então, vamos lá. Pessoal, vamos lá. Tratamento preconizado. Se ambos os exames complementares citados vieram positivos. Ou seja, qual seria o tratamento se tanto o VDRL quanto a coleta do líquor por punção viessem alterados? Nosso paciente, portanto, teria um paciente com neurosífilis. O tratamento preconizado seria aqui penicilina cristalina endovenosa por 10 dias. Essa é a nossa conduta, tá? Então, a resposta seria penicilina cristalínica endovenosa por 10 dias, seria 50 mil unidades, né? Miligramas por quilo-peso. Gente, a procaína, a gente utiliza ela se o paciente não tem sífilis, neurosífilis no caso, né? Afetação neurológica. Então, por isso, assim, colocam o segredo é o seguinte, tá em dúvida, coloca penicilina cristalínica no paciente com sífilis, porque ela pode ser usada tanto na neurosífilis quanto no paciente que não apresenta neurosífilis. Então, para você não ter dúvida, fica com isso guardado no coração que dá certo. Então, seria a penicilina G cristalina, 50 miligramas, né, por quilo-peso. No caso, a gente não faz mais 14 dias, agora a gente faz 10 dias só, tá? Tanto na neurosífilis quanto no paciente que também não tem afetação neurológica. Notificar, sim, a gente iria notificar, mas aqui seria o tratamento em si, não as condutas terapêuticas, tá? Mas a gente é uma doença de notificação compulsória. Penicilina benzatina. A penicilina benzatina a gente usa em pacientes em que a mãe não foi adequadamente tratada, porém ele está assintomático e todos os exames vieram normais. Então, esse é o único caso em que a gente faz um tratamento com benzatina dose única, tá? É a exceção da exceção. Então, esse seria o único paciente que a gente vai tratar com a penicilina benzatina, seria o paciente com a mãe não adequadamente tratada, porém assintomático e sem alterações dos exames, tá? Ou no paciente que a mãe é adequadamente tratada, a gente pode fazer a conduta de, se ele tá com os exames normais, o VDRL menor que 2 diluições da mãe, e assintomático, a gente pode, às vezes, nem fazer nada, a gente só vai acompanhar esse paciente, a gente não vai tratar ele. Tá bom? Então, alguém tem uma dúvida quanto a essa? Eu tenho, Gabi, só com relação ao tempo, seria de 12 em 12 horas mesmo? Ou para a cristalina, ou é a procaína, que é de 4 a 6 que a gente dá mais? Olha, eu não lembro as horas exatas, mas eu posso ver para ti e te colocar lá no grupo. Que realmente a
a hora exata eu não lembro. Só que seria penicilina cristalina G, 50, né, unidades miligramas quilo peso, por 10 dias. Mas se é de 12 em 12 ou como é, eu não lembro. Mas eu posso ver e te falo. Mas a prioridade é a cristalina, né? A Prioridade. procaína é a segunda opção. Exatamente. A gente pode usar a cristalina nas duas, com ou sem neurosífilis. Por isso que eu falei que fica até mais fácil de vocês, né, terem ela na cabeça, porque Já trata ele o vírus. está afetado ou não, você pode tratar com ele. A Laura falou que é de 12 em 12, então já sabemos que é de 12 em 12. E a procaína a gente pode usar, mas só se ele não tem neurosífilis. Então, Uhum. E aquele segmento todo padrão depois vai ter que continuar, né? Fazendo VDRL, controle das situações. isso. Depois que o paciente é tratado, a gente vai acompanhar ele com VDRL em 1, 3 meses, 6, 12 e 18 meses, tá? Então, a gente vai acompanhar ele fazendo VDRL, ele vai ser acompanhado com fono, vai ser acompanhado com oftalmologista, vai ser acompanhado com na otorrino também, porque eles podem ter, né, a perda de neurosensorial, de surdez, então ele tem que fazer todo um acompanhamento multidisciplinar associado. Mais alguma dúvida, pessoal? Gabi, com licença, só fazer um comentário. Que quando eu estudava, né, para a primeira fase, eu peguei um macete bem engraçado, na verdade, para decorar a questão dos tratamentos para sífilis. Eu coloquei C de cérebro, né, que seria o acometimento da neurosífilis. Então, C cristalina, P de periférico, ou seja, o acometimento do VDRL, né, que é coletado no sangue periférico. O VDRL de P seria a procaína, e o B, né, da besantina, que seria aquele paciente que está bem, né? Então, o C de cérebro, a neurosífilis com cristalina. O P de periférico seria a procaína e o B de bem, o bebê está bem. Então, a besantina, não tem nada, ele não teve nenhuma alteração, né? É só para não se confundir mesmo na hora de marcar ou na hora de escrever, eu sempre usei esses. Já aproveita e coloca no chat para o pessoal anotar, que é muito bom isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a sífilis congênita. Eu acredito que se fosse alguma infecção congênita do Revalida cobrar, seria essa ou a citomegalovírus, mas eu acredito que o citomegalovírus eles também não abordariam. Como a gente tem essa questão de fluxograma da sífilis, eu acredito que eles abordariam mais a sífilis do que outras, tá? O que a gente precisa, então, saber de sífilis? A gente precisa saber as manifestações características, que seriam essas que foi abordada na questão. Vai ser um recém-nascido em que ele vai ter as lesões cutâneas bolhosas, vai acometer a palma da mão e a planta dos pés, isso é uma característica interessante. Ele pode apresentar hepatomegalia. A rinite sanguinolenta, provavelmente o Revalida aborda isso tanto para a discursiva de vocês quanto para a objetiva. Eles colocam muito a rinite sanguinolenta. As descamações, o paciente vem com uma hepatomegalia, pode vir associado junto com a hepatomegalia, uma esplenomegalia associada. Ele vem com essa icterícia. E o principal, a gente tem que saber conduzir esse paciente. Exames obrigatórios. A gente já viu que os exames obrigatórios é hemograma, VDRL, raio-x de ossos longos, né, radiografia de ossos longos, glicemia e a punção licórica para a coleta do líquor. Por quê? Esses exames a gente vai usar para seguimento, porém a coleta do líquor e o VDRL vai embasar o nosso tratamento. O fluxograma, principalmente do tratamento, aborda o VDRL primeiro, que a gente tem que se basear. O que a gente precisa saber desse VDRL? Se ele é maior ou menor que 2 diluições da mãe. Por quê? Como o bebê teve um parto vaginal, foi acometido, ele pode ter o VDRL até igual da mãe, uma vez maior que o da mãe, por causa dessa passagem transplacentária. Então, ele pega da mãe isso e acaba tendo. Mas tudo bem, não quer dizer que ele está acometido.
Gabi, dá licença. Oi. Enquanto você fala, eu posso compartilhar aqui o fluxograma do nosso material? Pode, E fica no fundo pode. aqui, o pessoal, quem ainda Isso, não participa da plataforma, não tem esse material, e eu deixo aí no fundo enquanto você vai falando. Você pode pode. só parar de compartilhar a sua, por favor? Ótimo. Então vamos lá. A gente tem que saber, pessoal, esse fluxograma é o principal. Primeiro, o que seria uma mãe inadequadamente tratada? A mãe inadequadamente tratada é aquela que não terminou o tratamento antes do parto. Se ela não iniciou ele antes dos 30 dias do parto, e se ela não foi tratada com penicilina G-benzatina. Tem que ser essa. Gabi, e se ela tem alergia, a gente faz a dessensibilização e vai tratar ela com a penicilina, tá? Então, esses 3 critérios são usados para saber se ela é adequadamente tratada. Hoje em dia, o parceiro foi retirado, ele não é mais um critério. Então, às vezes, o Revalida pode pôr isso lá como uma pegadinha para você, justamente para te confundir. O parceiro não foi tratado. Tudo bem, isso não entra mais como critério, tá bom? Então, se qualquer um desses 3 está alterado, a mãe não tratou com penicilina, ou ela não terminou as doses, né? Às vezes ela tinha que fazer 3 doses, ou ela não iniciou antes dos 30 dias do parto, ela é considerada inadequadamente tratada. O que a gente vai pedir para essa mãe? E para o bebê, na verdade. Para a mãe, a gente vai pedir o VDRL. Para o bebê, VDRL, a gente vai ver radiografia de ossos longos, hemograma e punção, né, coleta de líquor. E o exame físico, claro, para ver se ele é assintomático ou não. Se a gente tem exames todos normais, um recém-nascido assintomático e o VDRL menor que 2 diluições, é maior ou menor, né? Menor que 2 diluições ou igual da mãe, no máximo uma diluição maior que o da mãe, a gente considera ele como não reagente. Então, a gente pode fazer só uma dose de penicilina benzatina, tá? Essa é a única exceção. Agora, não. Ele tem um exame físico alterado ou deu o VDRL dele maior que 2 diluições que a da mãe, a gente vai ter um recém-nascido acometido. Então, a gente vai avaliar agora qual vai ser a punção licórica. Punção licórica, o que a gente vai olhar? Proteínas, se a proteína tiver maior que 150. Se tiver a presença de treponema, né, na cultura, ou maior que 25, a celularidade desse líquor, ele tem uma neurosífilis. Se tiver, penicilina cristalina, tá? Por 10 dias. Se não tiver, a gente pode tratar ele também com a penicilina cristalina, 10 dias, ou uma opção é a procaína, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Acredito que não. Lembrando que esses recém-nascidos vão ser acompanhados, tá bem? Eles vão ser acompanhados com VDRL no primeiro mês, no terceiro mês, no sexto mês. Veja que ele vai triplicando. Primeiro ele vai, primeiro mês, terceiro mês, duplica no sexto mês. Depois duplica de novo, ele vai repetir com 12 meses. Aí com 12 meses, né, não teve jeito, eles só aumentam mais 6 meses, que daí o nenê vai fazer de novo com 18 meses o VDRL, tá? Para acompanhar esse recém-nascido, para ver como é que tá o segmento dele. Tudo bem? As manifestações são precoces, menor de 2 anos, tardia, maior que 2 anos, tá bom? A tríade de Hutchinson, que seria a tríade conhecida da sífilis, que são os dentes, né, de Hutchinson, seria a cerite
ceratite, na verdade, intersticial, e o ossos insabres. Não, perdão, a surdez neurosensorial, que essa a gente encontra só na tardia, tá? Ou seja, depois dos 2 anos de idade. Antes, a gente tem essas manifestações mais inespecíficas, porém, as características que vocês têm que ir sabendo é as lesões bolhosas nas regiões da mão e dos pés, a rinite sanguinolenta, a icterícia, hepato e esplenomegalia vem associada também, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Gente, eu acredito que seria isso de sífilis congênita, tá? O que eu quero que vocês lembrem na prova agora, eles estão cobrando respostas diretas, tá bom? Então, tentam ser o mais direto possível, tá? Tentam pegar e colocar as palavras, manifestações mais comuns, exames mais comuns, tá bom? Eles não estão querendo muita caraminhola que nem eles queriam antes, então eles estão sendo um pouco mais diretos e foquem sempre, atentem-se ao enunciado, o que o enunciado está querendo, tá bom? Sublinha bastante, rabisca, não tem problema, mas tentam ver o que eles estão querendo como principal, como ponto-chave, tá? Coloca, tipo, se eles estão pedindo 2, coloca 2 principal que tu tem certeza de primeira, e daí vai depois na ordem de, não sei se está certo ou não, mas vou colocar, porque a gente não sabe como eles vão cobrar agora, como eles vão avaliar. Então, coloca o que tu tem certeza primeiro, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Fala. Pode falar, Dani. Não. O pessoal tem mais alguma dúvida? Aquela pergunta que a gente fez no começo, se o Revalida fosse hoje e caísse essa pergunta para vocês, como vocês sairiam? Todo mundo, a maioria parece que foi super A bem. maioria foi super bem. E a importância de fazer hoje, igual a Gabi mostrou lá, teve uma pessoa, por exemplo, foi sífilis. Então a pessoa sabia que era sífilis congênita. Então, por uma palavrinha que ela sabia que era, ela poderia perder a pergunta que no final das contas poderia ser um ponto que seria a sua aprovação ou não. Então, a ideia da mentoria que a gente está proposto a fazer agora é justamente essas coisas pontuais. Não vai ser aquelas aulas longas de mostrar todo o tema, não. É fazer uma coisa participativa, ir olhando a resposta de vocês, ir orientando vocês e colocar coisas pontuais que a gente acredita que cada vez o INEP, igual a Gabi falou, tá apresentando, né? Cada vez mais pontual, cada vez mais detalhes para não ter margem de dúvida. Eles até tentaram fazer essa questão do recurso, até recuar um pouco, mas pode ver que é uma vontade deles diminuir a questão de recurso. E uma das coisas para fazer isso é justamente deixar o enunciado um pouco mais claro, para não dar margem de dupla interpretação, essas coisas. Então, para quem não participou ontem, vou até colocar aqui, a nossa mentoria agora, a gente pegou um pouco mais de pessoas, a gente vai trabalhar até com 30 pessoas nesse mesmo estilo. Coloca a pergunta, só que na mentoria a gente vai saber identificar cada pessoa. Então, a gente vai falar, fulano, você colocou isso e tá faltando isso, presta atenção aqui, então pontuar por pessoa mesmo dentro da mentoria, que a gente está usando como convidado, e a gente está nessa segunda turma, quando a gente viu que o pessoal está gastando muito dinheiro com curso, essas coisas, a gente colocou R$ 700, 30 discursivas inéditas, que não caíram no INEP ainda, mas a gente acredita que tem uma grande chance de cair. E a gente está dividindo esse valor até em 10 vezes também no cartão. Então, para facilitar bem aí para vocês. Isso aí. Pessoal, como o Dani falou, né, que nem da sífilis, sempre lembrar, que nem eu falei, do nome e sobrenome, isso é uma coisa que a gente tem que usar tanto na prova aqui, né, na discursiva, quanto até na prática, depois, que acredito que muitos vão passar aqui e vão ir na prática. Sempre falar nome e sobrenome, isso é muito importante, porque
A sífilis apenas aborda muita coisa, né? A gente tem que saber, a criança tem uma sífilis congênita, então sempre colocar nome e sobrenome, se atentar muito, tá? Nessa parte agora que eles estão querendo ser mais diretos e mais enxutos, colocar o principal, tá bom? E outro detalhe muito importante agora é que realmente estão querendo tirar um pouco os recursos. Então, eu acredito que eles vão ser mais diretos e mais curtos possíveis. Então, sempre lembrar disso, tá bom? Muito obrigado por quem gostou da aula, ali, tá? Qualquer dúvida de pediatria, vocês podem me chamar, tá bom? Estou à disposição ali no grupo para responder. Só uma pergunta, todo mundo que está aqui participa lá do nosso grupo da primeira fase? Quer que coloque o link aqui? Eu acho que a Isabela até já colocou aqui em cima. Ah, tá aqui em cima. Vou colocar de novo. Lá a gente consegue saber mais. Ó, lembrando que amanhã é a última live, né, Dani? Gratuita. Sim. Amanhã é a última live. Então, quem tiver intenção de começar a mentoria, já ir atrás, porque a gente quer começar o quanto antes, tá? Então, não deixem para a última hora. Vamos se preparar. Quero ver todos aprovados, se Deus quiser. Amanhã, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Amanhã, que horas que é, Dani? 18. 18, né? 18. Então, amanhã às 18, pessoal. E quem não participou das outras, tá tudo lá no nosso canal do YouTube. Isso mesmo. Aí amanhã a gente faz a última live online. A ideia da live, a live gratuita é justamente para vocês conhecerem um pouco da metodologia. Então, caso clínico, participativo, conteúdo pontual. Para quem participar também da mentoria, lembrando que vai ter acesso gratuito assim, é um brinde, vem junto à plataforma. Dentro da plataforma tem mais de 800 perguntas de objetiva, toda voltada por Revalida, e também tem 65 discursivas lá dentro, onde vocês podem treinarem à vontade. Não tem limite de teste, não tem limite de treinamento, nada. E a própria plataforma cria um cronograma para vocês bem personalizado. Então, junto com a mentoria, já vem o acesso à plataforma. E quem já é do pessoal que já tem a plataforma, aí só paga a diferença desses R$ 700. Ou seja, o que já pagou da plataforma, já está pago. Então, só paga a diferença. Pedro, amanhã, se tu não conseguir participar, não tem problema, porque fica gravada e é colocado no YouTube. Aí é só você pegar o link no grupo e assistir depois quando tu puder no YouTube a live daí, tá? Só fazer um último comentário da resposta da Dina Lemos, que ela colocou no bate-papo, Dina. Preciso colocar completo, né? Você colocou que essa era a causa da sua reprovação. E essa é a intenção da mentoria, viu? Nós vamos estar, como vai ter o nome, né, dos alunos, nós vamos estar nos encontrando diariamente nas lives, então nós vamos conseguir identificar os erros pessoais de cada mentorando, né? Olha, fulano está falhando sempre na interpretação, você está falhando sempre, está colocando pela metade, todas as suas respostas estão sendo pela metade. Então, nós vamos conhecer o perfil de cada mentorando para nós irmos aperfeiçoando, né? Para a gente tentar ir lapidando durante esses 15 dias intensos de lives, viu? Porque vai ser bem mais particular, né? Vai ser bem mais personalizado para vocês. Porque daí como a gente consegue, né, ter o acesso ao nome do aluno, a gente consegue ver, né, o ponto que ele está errando, justamente como a Laura falou. Então, a gente consegue fazer aquela coisa mais direcionada, tipo, ó, você sempre aqui, tá vendo que você sempre confunde isso? Vamos dar uma observada. Então, a gente consegue, né, fazer um pouco mais pessoal já, os pontos de observação, né, não geral. Ô, Gabi, aproveitar que o pessoal aqui está perguntando a mentoria e como vai ter a plataforma junto, né? Ou seja, comprou a mentoria e já vai ter. Eu só vou mostrar para eles a parte de criar cronograma, para eles verem como dá para revisar esses temas que a gente colocou dentro da plataforma até o dia da prova. Que a nossa ideia foi justamente pegar 65 temas, ou seja, temas que mais caem na prova do Revalida, e a gente jogou dentro da plataforma. Então, se a pessoa tiver o conhecimento desses 65 temas,
é ter uma grande chance de fazer a aprovação dessa primeira fase. Eu só vou compartilhar para vocês e mostrar como que é bem personalizado mesmo, não é aquele cronograma engessado, e vocês podem adequar ele a plantões, a guardas, né? Que não vai ter problema. Vou mostrar bem rapidamente aqui, que em poucos cliques a gente consegue resolver bem a nossa vida aqui. Tem gente que não consegue trabalhar muito sem cronograma. Todo mundo está vendo minha tela? Está vendo minha tela? Sim, estamos. Ok. Então, aqui a plataforma ela também tem uma inteligência, ó, depois ela vai mostrando para você também onde você está errando, se é em fisiopatologia, se é em clínica, diagnóstico, ela consegue todo o treinamento, ela consegue te falar isso. E aqui, opa, no cronograma, ele abre um calendário vazio para a pessoa, e aí eu só vou aqui em gerar cronograma. Os 65 temas. Quando que eu vou começar a estudar? Por exemplo, eu comprei a plataforma Mentoria hoje, eu vou começar a estudar segunda-feira. Quais dias da semana que eu vou estudar? Eu vou estudar segunda, terça, não, quarta eu tenho plantão, quinta eu posso estudar e sábado eu posso estudar, porque sexta eu quero descansar e domingo também. E quantos temas eu vou estudar por dia? Ah, eu consigo estudar 5 temas por dia. Lembrando que não é obrigatório, é só uma base de cronograma. Se eu quiser fazer 3 temas, 6, sem problema. Apertei em gerar, ele já gera para vocês aqui, ó, todos os temas nos dias que vocês podem fazer. Ah, quarta-feira eu vou conseguir fazer um. Eu posso clicar aqui e arrastar um tema aqui. Então, não tem problema. Eu quero treinar, eu clico em cima e inicio o meu treinamento. Cada treinamento, vou clicar aqui para vocês verem, cada treinamento tem 10 questões objetivas e sempre uma discursiva. E todas as perguntas aqui são comentadas também. E aí vocês podem fazer o treinamento. E lembrando que aqui, ó, tá vendo que tem participantes? Eu posso mandar esse link aqui para outra pessoa e pode entrar um participante aqui no meu treinamento e cada pessoa vai mostrando qual selecionou. Então, seria um jeito de estudar, mas participativo. Então, aqui eu posso ver os comentários, ó. E aí, toda essa plataforma. Lembrando que a gente está com 65 temas aqui dentro. O Pedro faz parte aí da nossa plataforma, que bom que você está gostando. O pessoal tem um grupo, todo mundo que é premium, a gente coloca lá os